milionário sem milhões é melhor do que um pobre com milhões na conta. Olha só que interessante esse raciocínio, né? Esse conceito do milionário sem milhões, eu tive acesso a ele pela primeira vez, né, lendo o livro Trabalhe 4 horas por semana e Fique Rico, do Tim Ferriss, né? É um livro que ele explora muito essa questão da... Ele chama lá de novo rico, isso daí, né? Ele fala assim que o rico tradicional é aquela coisa, ele tem uma grande questão financeira aí, vamos dizer. Ele só está olhando para isso, só está olhando para patrimônio. Foda-se a vida dele, as experiências que ele tem, nada disso importa. O que é importante é guardar patrimônio. É mais ou menos essa primeira fase, vamos dizer, da educação financeira que a gente está vendo aqui no Brasil hoje. Isso está muito popular, né? Acho que desde quando os juros caíram aí, e aí a galera começou a procurar novas alternativas de investimento e tal, essa mentalidade veio bem alta, né? Agora, o que o Tim Ferriss traz nesse livro dele é essa abordagem mais completa, né? Mais holística, vamos dizer, da sua vida como um todo, de modo que você não vai olhar apenas para o dinheiro, você vai olhar principalmente ali para como é o seu dia a dia, né? As experiências de vida que você tem, né? Um outro cara também que abordava isso, olhem aqui no YouTube, você que gosta desses assuntos, se interessa, né? Digamos assim, que é uma abordagem alternativa de finanças, né? Vamos dizer que no final das contas você dá uma puta volta para chegar no ponto e perceber que o brasileiro faz está certo. No final das contas, você resume bem, é isso. Você leu o Trabalho 4 horas por semana e Fique Rico, do Tim Ferriss, e você tem contato com essas mentalidades, aí você começa a perceber, mano, olha só, a gente tá num país aqui que já tem muita sabedoria financeira de muitas coisas, muitas práticas que os brasileiros fazem aí, já é uma coisa que alavanque muito a sua experiência de vida. E a gente está lendo, voltando para trás, a gente está dando uns passinhos atrás, mas isso é bom porque aí a gente se torna mais consciente, né? Você vai para essa primeira abordagem aqui, que foda-se sua vida, o que vale é juntar dinheiro, você é um robozinho, né? Para ficar acumulando ali, é tipo um tio Patinhas, vai ter um cofre, nunca você vai transformar aquilo em nada, é só para My Precious, é tipo como é que chama, o Smaug, né? Do Senhor dos Anéis lá, né? Então, assim, volta em Borges, mano, volta pro YouTube, cara. Os conteúdos de Borges eram muito foda, velho. E ele falava essa parada, né? Ele se descrevia como um lifestyle freedom coach, buscando essa ideia, né? Do milionário sem milhões, que é o quê? Tim Ferriss fala isso no livro dele. Cara, esse livro, mano, se você não leu ainda, para agora a sua vida, para o que você estiver fazendo e lê esse livro. Não precisa nem ler. Põe um audiobook, vai na academia, vai fazer suas coisas e fica ouvindo. Foi o que eu fiz assim também, né? Eu ouço esse livro pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, todos os anos, para relembrar aqueles conceitos ali, que são coisas que, mano, é muito bom, cara. É uma mentalidade assim que liberta totalmente a nossa forma de viver e de pensar as coisas, né? E uma das passagens desse livro, ele fala assim, né? Olha, todo mundo quer ser um milionário. Quem quer ser um milionário? Você gostaria de ser um milionário? Eu gostaria também. Eu queria ter milhões, né? Mas, assim, isso aí é só uma palavra. Na verdade, o que a gente expressa, né? Quando a gente está falando isso, eu queria ser um milionário, é fazer coisas interessantes, não passar perrengue, enfim, poder realizar desejos. É isso que a gente está falando. A gente não está falando de ter um monte de zero na conta lá, tá certo? Lembre-se que é muito fácil você ser milionário, por exemplo, em um país com a moeda desvalorizada, né? Meu pai mesmo, na época que ele trabalhava, o salário dele era 3 milhões, só que era 3 milhões de cruzeiros. Então meu pai era milionário, só que 3 milhões de cruzeiros não era era um salário bom, assim, não era um salário baixo, mas também não era milionário, não estava sendo milionário todos os meses, né? Então isso também é uma coisa bem interessante, né? Se você pensar o que era R$1 milhão lá em 94, né? 30 anos atrás, e você trouxer para hoje, né? Olha, quando você estava falando em 1 milhão em 94 era uma coisa, 1 milhão hoje é mais ou menos 100 mil reais daquela época, né? Essa armadilha aí do valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Por isso que nessa educação financeira de primeira fase, vamos dizer assim, que a gente vê, acho que é o que a gente está vivendo aí na internet, né? A gente está começando aí para essa segunda fase, mas é aquela continha, ó, se você guardar aqui R$30 por mês, com a taxa de juros de 10%, quando você tiver com 85 anos, você é um milionário. Não considera inflação, não considera nada, não fala ali que a taxa de juros de 10% ao mês acima da inflação é praticamente impossível, né? E para além disso também não se fala da questão de quanto é falho qualquer índice de inflação, né? Aquilo quem calcula o índice de inflação é o governo e instituições que têm apoio governamental, vamos dizer assim. E o interesse do governo é falar que a inflação está baixa. Então, é um puro conflito de interesse, né? Se o governo quer que a inflação esteja baixa e ele calcula a inflação, o que vocês acham que o governo vai fazer com a inflação, né? Ele sempre vai botar a menos. Eu fiquei surpreso com isso o dia que eu fiz uma correção lá pelo Banco Central, calculadora do cidadão, né?
coloquei lá um valor, acho que em 2022 e corrigi para 2024. E ele estava falando que aquele valor valia menos, tipo, como se a inflação tivesse sido negativa, sendo que não é nada disso que a gente vê na nossa vida prática, né? Tu vai no mercado, tá mais caro, você vai abastecer seu carro, tá mais caro. Você vai comprar alguma coisa, você nem consegue, né? Tipo aquela história, antigamente lá na época, na época dos nossos pais, eles falavam assim, pô, tinha um tempo que todo mundo trocava de carro todo ano, né? Pegava o carro do ano. Aí você passa dos anos, eu lembro da época que eu trocava de celular todo ano, pegava o celular mais novo todo ano. E daqui uns tempos, do jeito que as coisas estão, a gente vai lembrar da época que você trocava o chinelo e a sua roupa todo ano, né? Porque, de certa forma, essa corrosão do poder de compra, né? Que tem a ver com impostos, tem a ver com uma série de coisas, né? Fazem com que no futuro, né? A maior parte dessas projeções que a gente faz aqui nessa educação financeira básica inicial, você nunca vai ficar milionário guardando R$30, né? Isso aqui acho que é o primeiro ponto que eu tenho que trazer essa consciência para as pessoas, né? De que, mano, eu fiz até uma conta recentemente, né? Ao longo da minha vida toda, né? Até a época lá que eu fiz isso aí, eu peguei todos os meus salários ali que eu ganhava, mais ou menos, eu não lembro exatamente quanto eu ganhei mês a mês, mas fazendo mais ou menos ali, corrigindo pela inflação, né, somando todos os meus salários, se eu nunca tivesse gasto R$1, né, e tivesse pelo menos conseguido empatar com a inflação, que é uma coisa difícil também, né, tem uma estatística aí que, se eu não me engano, 70% dos investidores, eles perdem dinheiro investindo, eles não ganham dinheiro, né. Não esquece também dos casos dos ganhadores de loteria, né, muita gente acha que ganhador de loteria perde dinheiro porque sai comprando coisa, não é. Leiam as histórias, vão atrás para você ver. 80% deles perdem o prêmio de loteria tentando investir em alguma coisa. Então esse negócio de investimento realmente é um negócio muito mais arriscado do que a gente fica tendo nessa primeira geração aí, vamos dizer, da educação financeira. É simples, você pega o seu dinheiro, você investe e tal, você vai ter mais, então, pô, todo mundo vai ficar rico lá na frente cortando um cafezinho. Isso não é real, né? Não é uma coisa assim. Quando você chegar lá, se for ter 1 milhão, você vai ver que esse 1 milhão parece mais R$1.000, 10 mil do que 1 milhão, né? Porque tem todas essas coisas envolvidas, né? Então, quando o Tim Ferriss ele traz essa ideia de que, mano, ninguém quer ter 1 milhão na conta, você quer ter uma vida interessante, né? E aí tem várias ferramentas que você faz uso para isso, no sentido de, por exemplo, nessa questão aí do dinheiro, né? Eu somei lá dos 2 milhões e pouco, somando todo o dinheiro que eu já ganhei na minha vida. Então, hoje, para eu ter alguma coisa significativa, né, são 17 anos aí de carreira, né, eu teria que ter guardado metade. Se eu tivesse guardado metade, sim, eu teria corrigido a inflação, isso que é o ponto, né, interessante também. Pelo menos a inflação teórica, né, se você olhar que a inflação real ela é maior, então eu teria que ter ganho da inflação muitas vezes aí nesse período. Aí hoje eu conseguiria alguma coisa aí próximo dos 8 mil, mais ou menos, de renda passiva. Veja, guardando 50%. E as pessoas estão aí achando que elas vão guardar R$30 por mês e vai ter 1 milhão. Vai guardar R$100, vai guardar 1.000. Não, tem que ser um negócio assim agressivo, né? Que é aquela ideia. Se você quer ter uma coisa muito agressiva lá na frente, não adianta você querer também achar que você vai guardar um tostão e vai ter de fato 1 milhão. Você pode até ter o número de 1 milhão lá, mas o que aquele milhão representa vai ser bem menos, né? Então esse é um ponto que a gente vê nessas propagandinhas, né? Aqui, ó, guarda R$100 por mês, você vai ter 1 milhão daqui a 87 anos. Daqui a 87 anos, 1 milhão vale R$1,50, se você for brincar, né? Então, superado isso, né? Isso posto, a gente tem essa questão do que o que vale é a sua... Não que o que vale, mas é uma dimensão também a se considerar, né? Porra, foda-se o dinheiro que você tem no banco. O que vale é a vida que você leva, né? E aí nesses movimentos do minimalismo também você vê uma tendência a isso, né? Tem também a questão do alugar versus comprar também, né? E tudo levando em conta essa questão da temporariedade, né? Eu acho que isso é um ponto que quebra muito, né? Porque nessa educação financeira de primeira geração, vamos dizer assim, você está só olhando para o número e pensando numa coisa como se fosse eterno. Você vê até nas histórias que as pessoas contam, né? Muito casos de investidores que eles são extremamente bugados com isso, né? Eu sempre cito aqui o caso do Luiz Barsi, bilionário brasileiro, e tem também o Warren Buffett, né? O bilionário americano. Eles são pessoas que estão na casa dos seus 80, 90 anos e continuam investindo por longo prazo e tendo vida frugal. Para você ver o quanto que isso daí... eu não quero isso para minha vida, tá ligado? Eu vou querer uma vida de sacrifício para no final da vida ainda continuar, em vez de gastar a porra do dinheiro, continuar fazendo isso daí. Não, né? Eu acho que é mais uma coisa de uma vocação, né? De que essas pessoas têm para esse tipo de vida. Elas encontram prazer, talvez, em ver o saldo crescendo, em fazer um investimento, em estudar numa empresa e tal. Enquanto o mesmo prazer que eu encontro gastando, realizando meus desejos, fazendo as minhas coisas que eu gosto, né? Então, nessa ideia aí do milionário 100 milhões, é você tentar achar formas de acessar coisas que você gosta, isso é importante, né? É uma coisa totalmente relativa, o que as pessoas vão valorizar varia, né? De tempos em tempos, mas você achar maneiras de ter acesso a coisas de uma forma barata, né?
mesmo que elas sejam temporárias. Porque veja bem, boa parte do custo, a gente tem duas coisas que levam muito o custo das coisas. Uma é a beleza é relativa, né? Mas a gente pode ver que você morar num lugar bonito é infinitamente mais caro do que você morar num lugar que não é bonito, num lugar feio, vamos dizer. Eu já abordei falando sobre isso nos outros vídeos. E o outro é o custo da propriedade também, né? Você, de repente, porque a propriedade, ela pressupõe algum tipo de... Você vai tentar perpetuar aquilo, né? Vai ser o seu legado. Para quem tem filho, isso é muito útil, né? Você vai comprar uma casa, você vai deixar para o seu filho como herança. E aí seu filho vai lá, vai comprar mais uma casa na praia, vai ter duas, vai deixar para o seu neto. E assim vai, você vai construindo. Aí vai ter uma empresa, aí outro vai ter duas, outro vai ter não sei o que, não sei o que. E ao longo de gerações você vai construindo esse patrimônio maior, né? É uma coisa legal, uma coisa bacana, mas é uma coisa que, para mim como indivíduo, e talvez para você também, se você pensar um pouco, né, conseguir entender esse ponto de vista, não interessa, pô. Eu tenho tendência de viver até os 80. Depois do que aconteceu depois dos 80, foda-se. Então, se eu estou pagando um preço maior pela aquisição de algo, na expectativa de que a duração daquilo é posterior à minha existência, né? Se eu puder cortar esse custo, para mim é melhor. Tipo, não interessa se eu vou ser dono no dia que eu morrer, se eu vou ser dono de alguma coisa, mas não. E sim aquilo que eu usufruí até o dia da minha morte. O dia que eu morrer, acabou. Zerou, né? Pra gente que não tem herdeiro, não quer ter, né? Que eu acho que somos maiorias hoje, né? Somos a grande maioria das pessoas hoje, ou elas têm um filho só, ou não tem nenhum, né? Por isso que a gente não vai poder aposentar, né? É aquela história, a gente é uma geração que deixou de ter filhos para poder trabalhar. E agora, por não ter filhos, a gente vai ter que continuar trabalhando, porque a gente não vai ter ninguém para pagar a nossa aposentadoria quando a gente estiver velho, né? Então, se você é uma pessoa, às vezes, que não tem filho e tal, e não consegue acordar para essa nova realidade, você desfruta menos da sua experiência de vida, né? Porque, de uma maneira ou de outra, esse conceito de propriedade que a gente tem, ele é útil para pessoas, assim, que vão ter famílias e vão passar para as próximas gerações, né? Mas veja que aquela pessoa está fazendo sacrifício, ela está pagando um preço, né? Digamos assim, se você tem um custo aqui, pensa o tempo também como um recurso, acho que essa que é uma questão, né? Uma coisa é você ter uma coisa que você quer agora. Por exemplo, você quer morar numa casa legal. Vamos dar esse exemplo aqui. Quer morar numa casa legal agora. Eu vou morar nessa casa de agora até sei lá quantos anos, tá certo? Vamos supor aí. E isso tem um custo. Eu posso somar esses aluguéis aqui, vai ter um custo. Outra coisa eu posso esperar alguns anos para juntar uma entrada, comprar essa casa, depois pagar o financiamento e ficar ali por uns anos. Veja que o problema aqui ele é diferente, né? Por exemplo, no caso do aluguel, você não precisa esperar juntar a entrada, você nem precisa ter entrada, nem nada. Você já pode alugar agora mesmo e entrar no negócio. E o outro é a questão da permanência naquele negócio ali, né? Vamos supor que você está no cenário hoje, você tem um local, aquele bairro é bom. No aluguel, se a situação mudar, piorar, os seus gostos mudarem, né? Vamos ver aqui a questão, por exemplo, do trabalho remoto, né? Acho que essa visão clássica também ela perde muito porque ela não considera a instabilidade que é muito particular dos nossos tempos, né? Acho que nossos tempos, acho que sempre foi instável a vida humana, mas nos nossos tempos ela é mais instável ainda, né? Então, de certa forma, aquele local que é bom hoje para você, daqui a um ano, daqui 2, daqui 3, pode não ser mais. E se você tem a propriedade de um item, né, e você está preso a um financiamento, alguma coisa assim, vai ficando mais difícil do que o aluguel, por exemplo. Você está morando na casa, está legal. Daqui a pouco acontece alguma coisa ali, aquele bairro mudou, ou você como pessoa mudou, né? Vamos supor, hoje pode se trabalhar remoto, no futuro acontece uma desgraça, você tem que voltar para o presencial. Aí talvez o local que é bom para você morar trabalhando remoto não vai mais servir naquela situação, né? Então veja que você tendo essa flexibilidade, né? E essa ideia do milionário de 100 milhões, ela vai bem por aí, né? É aquilo, você tem a flexibilidade, você aproveita a coisa daquele momento ali. É muito focado a isso, a todas as coisas que compõem o momento atual, né? Para você tentar, dentro daquele momento, com os recursos que você tem, tornar a sua experiência mais agradável dentro daquilo que você valoriza, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Sendo que o pobre com milhões na conta é o contrário. Muita gente fala daquele caso, você lembra daquele caso do zelador, que depois que ele morreu, descobriram que ele tinha 8 milhões em ações e ele tinha uma vida simples, na pobreza, trabalhando de zelador. Você queria ser esse cara? Do fundo do seu coração você queria? Eu não queria, não. Porra, se for para viver uma vida de pobre, é melhor nem ter os milhões, porque para ter os milhões ele precisou fazer algum tipo de esforço, abrir mão de alguma coisa, que talvez ele pudesse ter uma vida melhor, né? E eu acho que esse ponto é um que as pessoas acabam se perdendo também. Eu vejo isso muito claro no caso das histórias que a gente ouve do Barsi, desse Warren Buffett aí também, desse rapaz aí, que é aquilo, você entra num mecanismo mental ali que você fica procurando, é tipo um acumulador, você quer acumular dinheiro só, você não está transformando aquilo, não está trazendo aquilo numa utilidade real no seu dia a dia, não está transformando a sua vida, né? E aí você está lá tendo uma experiência de vida pobre com uma conta bancária gorda. E no fim você está passando um monte de perrengue que você não precisava passar. Você está tendo uma experiência de vida mais limitada, vamos dizer, né? Você está fazendo mais esforço e sacrifício, e isso é um outro grande problema da nossa
cultura, né? Que aí pega em cheio aqui a cultura brasileira. E a cultura brasileira, ela valoriza mais o esforço do que o resultado, né? Olha, você quer exemplo maior do que esse, do que o fato de playboy ser xingamento e guerreiro ser elogio? O playboy é o cara que tem muita grana, não precisa trabalhar e vive bem. O guerreiro é o cara que morre numa guerra para manter um político no poder. Porra, é muito melhor ser o playboy. O playboy devia ser o elogio, o guerreiro devia ser o xingamento, né? Pensando dessa perspectiva do indivíduo, né? Se você pudesse escolher o seu bonequinho ali na hora de vir pro mundo, é muito melhor você vir como playboy do que como um guerreiro, o cara que vai ter que morrer para manter um político no poder, né? Então a nossa cultura, ela valoriza muito o sacrifício. E aí, às vezes as pessoas elas fazem muito sacrifício na rotina delas, mais do que precisavam, e tem aquela impressão, aquela falsa sensação, né, vamos dizer assim, é uma enganação cultural total, de que como se aquilo fosse bom, mas não é ruim. O bom mesmo é você ter o mínimo de sacrifício possível, né, o máximo de conforto, o máximo de desfrutamento, realizar os seus sonhos, os seus desejos, tendo em consciência dessa finitude da vida, né? Que uma hora a vida vai acabar. Então, você tem um tempo limitado nessa terra aqui. E já que isso é limitado, quanto melhor puder ser essa experiência, né? Claro que dentro dos seus gostos, mas de uma maneira ou de outra, acho que ninguém vai discordar aqui, sei lá, que eu falo viajar, uma coisa boa, mas pensa numa coisa que você gosta de fazer e que você não ganha dinheiro. Isso ainda é melhor do que trabalhar, por exemplo? Então, se você tiver recursos o suficiente ou conseguir fazer ali uma transformação mental de tal forma que você precise de menos recursos, trabalhe menos e possa fazer mais dessa atividade, esses 80 anos na sua terra não vão ser muito melhores, né? Digamos também, uma coisa que muita gente não tem acesso, por isso que eu falo, mano, tire um sabático, cara, quando você puder, faça um sabático, para você ter acesso ao que é o nível de energia de uma pessoa que não trabalha, tá ligado? Porque a gente tá nessa rotina, a gente começa a estudar lá na escola com 6 anos de idade, depois só vai piorando, porque você vai ficando cada vez com mais horas ocupadas na sua rotina, cada vez com mais compromissos, uma agenda mais lotada, né? Mano, agora imagina, cara, você acordar numa segunda-feira e não ter nenhum compromisso, você não acordar sem despertador ali e fazer as coisas de acordo com as suas necessidades, seus desejos, na verdade, né? Acho que isso é um ponto também, né? Valorizar mais desejos do que necessidades. A necessidade é o básico da vida. Necessidade daquela forma que a produtividade que a humanidade tem hoje é aquilo que eu falo, ninguém morre de fome. Você tem aí o pessoal aí nas ruas, né? O nível mais básico de vida humana hoje é o mendigo, e a sociedade é uma sociedade tão farta e abundante que o mendigo ele sobrevive, tá certo? Então a gente, como humanidade, a gente não vive mais aqui. Digamos que isso é a primeira fase também do pensamento, a gente não vive mais por necessidade, a gente vive por desejo. Que bom, graças a Deus, né? Então, de certa forma, o que torna a vida humana, a experiência humana mais agradável é realizar desejos, e não fazer sacrifício, não ficar abrindo mão do presente por um suposto recompensa futura, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? De que a sua experiência de vida, né, vale mais do que um número numa conta. É um número lá que o banco pode ir lá e tirar o seu dinheiro. Basta uma ação judicial, né? Quem não viu o caso aí? Aconteceram vários casos recentes assim aqui no Brasil, mas no mundo também, no geral, né? Mano, aquilo ali não é seu, né? Tipo, meio que para você ter uma propriedade real, você precisa de 3 coisas: uso, delimitação e defesa. Você não tem como defender o dinheiro no banco de alguém, não consegue nem defender de um hacker, que dirá do governo lá, uma ação judicial dizendo que aquilo que era seu não é mais seu. Então você tem um grande risco aqui, né? O uso, o dinheiro que está parado lá no banco, não é porque ele esteja aplicado em alguma coisa, você não está fazendo uso dele, né? Então você está com pelo menos 2 dimensões da propriedade, você não está fazendo uso delas, você só tem a delimitação, você só fala que é seu, mas você não tem condição de defender e você não usa também. Então, meio que não é ilusório, né? Digamos assim, que é uma propriedade ilusória, ao passo que a sua experiência de vida, né? Aonde você dorme, onde você acorda, se tem ar-condicionado, se não tem, se você olha para uma coisa bonita quando você acorda, se você olha para uma coisa feia, se quando você vai dormir está num local silencioso, se é um local barulhento, tudo isso é muito mais importante do que um número numa tela de computador lá, ainda mais considerando que esse número aqui é uma coisa que o governo pode ir lá e ir botando mais zeros nele, né? E como o valor do dinheiro ele é relativo, né? É relativo à quantidade de dinheiro disponível e à quantidade de mercadorias disponíveis na economia. Então, se o governo aumenta ali a quantidade de dinheiro, você tem esse fenômeno da inflação, porque aquele dinheiro que você guardou e juntou, ele vai valendo cada vez menos, né? Então, digamos assim que encontrar o equilíbrio é importante, sim, né? Mas eu sempre achei muito mais atraente essa visão do milionário 100 milhões, né? Outra lição que o Tim Ferriss diz no livro dele também lá, nessa coisa que eu falei, né? Que a cultura brasileira é muito avançada, mas a gente tem a mania de achar que não, que a nossa cultura é ruim. Mas olha só o exemplo que o Tim Ferriss dá no livro dele lá. Digamos que o seu desejo seja ter uma Lamborghini. Você vai comprar essa Lamborghini, na época lá, ele escreveu esse livro em 2005, era, se não me engano, $200 mil, ele fala lá. $200 mil é um número grande, você vai precisar de muitos anos de trabalho para isso, e quando você conseguir a sua Lamborghini, você já vai estar gordo, velho, com barrigudo lá, e não vai nem conseguir usufruir da Lamborghini.
Por outro lado, se você fizer um financiamento de 200 mil, isso aí vai ter um valor mensal, né? Ele fala, eu não lembro exatamente os valores, mas ele põe assim, tipo, é um valor grande, vamos pôr 200 mil, ou então você vai pagar ali mensalmente ali, que seja, sei lá, 2, 3 mil por mês. Não é muito mais fácil você conseguir 2, 3 mil por mês do que você conseguir 200 mil? Então financie. Veja aqui que nesse livro você está dando essa lição justamente do que a gente brasileiro faz. O Brasil é a terra da parcela, né? A gente até brinca aqui que quem não deve não tem. Tá ligado? Então, olha a sabedoria do brasileiro, né? Outro ponto também, esse aqui é focado ali em você, vamos dizer assim, ser um milionário sem milhões, né? Evoluir e tornar a sua experiência de vida, você acha isso mais valioso do que números no banco, tornar essa experiência maior. Você alavanca a sua experiência de vida, vamos dizer assim, né? E o outro ponto que ele fala também, que diz respeito à produtividade, que eu acho que esse é um dos maiores pecados da cultura brasileira, quando a gente valoriza mais o sacrifício do que o resultado, é que a gente acha errado a pessoa deixar o negócio para fazer na última hora. No livro de Tim Ferriss ele fala exatamente isso. Use o efeito Parkinson a seu favor, que é o quê? Deixa a coisa para a última hora, e dessa forma você vai achar formas criativas de fazer o negócio e vai gastar muito menos tempo. Se você tiver uma semana para fazer o seu trabalho, você vai fazer em uma semana. Se você tiver um dia só, você vai fazer em um dia. Então você vai aplicando isso e reaplicando, né? Você chega no nível de produtividade que realmente explode muitas coisas, né? Nesse livro também vem daquela onda de pensamento do produtivo versus o ocupado, né? Ora, você tem que identificar na sua vida aquelas coisas que você faz que te dão mais resultado e replicar aquilo ali. É mais ou menos aquela história, você tem 20% de conhecimento que resolve 80% dos problemas. É esses 20% que você tem que focar. Você não vai precisar resolver 100% dos problemas. Eventualmente você vai ter situações ali que vai ter 20% dos problemas que você não consegue resolver. Tudo bem, você vai focar só nos 80%, que é a maioria, que te requer menos esforço, né? Então todos esses pensamentos aí são coisas que quando você aplica na sua vida, né? Eu leio e releio esse livro várias vezes, como eu já falei, né? Eu ouço aí, faço os exercícios e tal, e cada vez que eu faço, a minha experiência de vida vai se tornando melhor, eu vou me tornando mais satisfeito, né? E claro, tem as arestas a parar, nada é ideal, nada é perfeito, mas de uma maneira ou de outra são ferramentas maravilhosas. Então faça esse convite a você, principalmente se você discordou de tudo que eu falei nesse vídeo aqui. Acabou esse vídeo, vá lá, procure aí o audiobook, trabalhe 4 horas por semana, fique rico, do Tim Ferriss, né? Ele tem muitos e muitos conceitos ali que vão abrir a sua mente, vai expandir de um jeito, cara. Minha vida, ela se transformou total depois da leitura desse livro e vem se transformando ainda, porque eu sinto que ainda há muitas coisas ali que eu não consigo aplicar e eu não consigo colocar na minha rotina, eu tenho dificuldades, mas cada vez que eu introduzo uma pitadinha ali de sabedoria desse livro, minha vida vai só expandindo, só ampliando em possibilidades, em coisas que eu gosto de fazer, tá ligado? Então, mano, esse foi o tema do vídeo de hoje, né? Vamos nesse card que tá aqui embaixo, ó. Vamos pro próximo vídeo. Por isso você nunca vai enriquecer do Brasil, tá ligado? Esse é o vídeo aí, que eu vou demorar um pouco para gravar ele, mas quando tiver gravado eu vou deixar aqui no card, né? Seguindo essa linha aqui que vocês estão gostando, né? De finanças aí, vamos dizer assim, eu chamo de um pós-educação financeira, né? Que a educação financeira no Brasil é muito básica ainda, né? Ela está realmente te convencendo de que se você guardar R$30 por mês, você vai ser um milionário um dia, né? Ignorando todos os riscos e todas as peculiaridades disso. Depois que você estuda isso, você começa a perceber essas outras coisas, né? E claro, a realidade ela é complexa, né? Eu sempre costumo comparar isso aí, quando eu vejo, eu penso assim, mano, se você está vendo uma simulação que não considera inflação e está falando de juros compostos, você precisa dar um passo atrás, porque a inflação também são juros compostos, né? Então, o ganho real mesmo, se você for ver mesmo lá nos anos 2015, mais ou menos, você tinha aquela taxa de juros alta, a inflação ela quase batia ali. Então, a diferença entre essas duas taxas, ela era... Ó, e você aí trocando sua juventude, suas horas, deixando de realizar seus desejos, vai nessa.